Conflito extrapsíquico e conflito intrapsíquico. É um assunto bem interessante para os estudiosos da psicanálise. O ponto de vista que estou defendendo, como se verá, baseia-se na convicção de que muita infelicidade e muita enfermidade mental se devem às influências ambientais, as quais está a nosso alcance mudar. Em psicanálise, como em outros ramos da psiquiatria, de fato, em todas as ciências biológicas, discute-se constantemente sobre as contribuições da hereditariedade e da aprendizagem, sobre o que é inato e o que é adquirido. O nosso problema é entender por que razão um indivíduo cresce sem grandes dificuldades em sua vida impulsiva, enquanto um é flagelado por esses impulsos. Não pode haver dúvidas de que variações na dotação hereditária e na influência do meio ambiente desempenham importantes papéis. O próprio Freud, entretanto, talvez em razão da sua primeira hipótese ambiental, a referente à influência da sedução infantil, estar comprovadamente errada, foi cauteloso em incluir variações ambientais na explicação das dificuldades de seus pacientes. E à medida que foi envelhecendo, parecia acreditar cada vez mais que pouco podia ser feito em termos de mudanças ambientais para mitigar a força do conflito infantil. Muitos psicanalistas o seguiram nessa noção. Alguns, de fato, não só sustentaram que aqueles dentre nós que se mostraram mais esperançosos estão equivocados, mas também manifestaram suas apreensões, temendo que a ênfase sobre o significado do meio ambiente nos faça desviar as atenções do fato crucial do conflito intrapsíquico. Cumpre admitir que esse perigo existe e que analistas escreveram livros sobre os cuidados com a criança, focalizando principalmente o conflito extrapsíquico, ou seja, o conflito entre as necessidades da criança e as oportunidades limitadas que o meio ambiente proporciona para a satisfação dessas necessidades. Embora, como já assinalei, eu acredito que esse conflito extrapsíquico entre necessidades internas e oportunidades externas para satisfazê-la é bastante real. Quero deixar claro que, em minha opinião, ele tem em si mesmo importância limitada para o desenvolvimento psíquico. Quanto ao meio ambiente externo, o que importa é saber em que medida as frustrações e outras influências impostas por ele desenvolvem o conflito intrapsíquico, de tal forma e com tanta intensidade que o equipamento psíquico imaturo do bebê não possa regulá-lo satisfatoriamente. É com este critério que devemos avaliar os méritos ou os deméritos dos cuidados com crianças. E é abordando o problema desse modo, creio eu, que a psicanálise tem a sua principal contribuição a dar. Embora eu seja um adepto convicto e entusiasta da noção segundo a qual as situações concretas que um bebê experimenta têm importância crucial para o seu desenvolvimento, repito que não desejo dar a impressão de que sabemos hoje como habilitar todas as crianças a crescerem sem perturbações emocionais. Creio que já sabemos muita coisa e que, se pudermos aplicar nossos conhecimentos atuais e em virtude da escassez de profissionais qualificados, receio que esse seja um grande se.
ocorrerá um aumento substancial da felicidade humana e uma tremenda redução das doenças psicológicas. Entretanto, seria absurdo supor que já temos tantos conhecimentos que podemos garantir que uma criança, se tiver tal ou tal experiência, crescerá sem maiores dificuldades. Existem problemas espinhosos a resolver, como os que decorrem do efeito deturpador das fantasias de uma criança e a sua interpretação errônea do mundo que a rodeia, assunto que não abordei neste capítulo. Mas, além disso, também podem existir dificuldades sobre cuja origem nada sabemos atualmente, mesmo sobre aquelas de que já temos alguma compreensão. Os nossos conhecimentos ainda são escassos e não têm uma base suficiente de dados sistemáticos coletados. Só o futuro revelará as linhas de pesquisa mais fecunda. Toda pesquisa é um jogo de azar e temos que jogar o nosso dinheiro nos cavalos em que tivermos palpite. Ok? Num campo tão vasto, a minha tendência é apostar nos mestiços. Parece-me provável que estudos de motivação em crianças pequenas, especialmente o estudo do modo como a mãe e o bebê desenvolvem suas relações impregnadas de alta carga emocional, uma preocupação tão central da psicanálise, ganharão muito em clareza e precisão se lhes aplicarmos conceitos e métodos de pesquisa derivados da escola europeia de estudos do comportamento animal, que foi liderada por Lowndes e Timber, e frequentemente conhecida como etologia. Penso também que o nosso insight do mundo cognitivo, que uma criança pequena constrói para si, depois habita e finalmente modela, progrediria bastante com os conceitos e métodos de pesquisa que tiveram Piaget como pioneiro. Também é lícito esperar que a teoria da aprendizagem esclareça o processo de aprendizagem que ocorre nos meses e anos críticos em que uma nova personalidade nasce. Entretanto, ainda que eu considere as contribuições desse tipo indispensáveis, elas serão estéreis se não forem constantemente interpretadas à luz dos conhecimentos adquiridos pelo contato íntimo com a vida emocional de crianças e pais, num contexto clínico, usando métodos como os introduzidos por Melanie Klein e Anna Freud, entre outros psicanalistas de crianças, e indo buscar sua inspiração última no homem, cujo centenário de nascimento celebramos essa semana. Então, a gente acaba aqui o primeiro capítulo, desse livro, que começa sobre, deixa eu repetir aqui, psicanálise e cuidados com a criança. Super interessante, o quanto o Bowlby colocou aqui, sobre os cuidados com os pais, a questão da ambivalência, as condições que geram dificuldade e também ambivalência, como eu já falei, a sua regulação. Então aqui ele faz um compilado, ou seja, faz um resumo do quanto é importante, a nossa